líderes não trabalham sozinhos. Eles engajam seu time, preparam sua equipe, extraem o melhor de cada um. Em meio à agilidade da transformação digital, mudanças de modelos mentais e a valorização da experiência do usuário, é necessário empreendedores e líderes capazes de se adequar à nova cultura colaborativa, humana e transparente. Em vez de falar do futuro, vamos fazer o futuro acontecer. Nós somos líderes. Nós somos associativistas. Nós somos o sistema CNDL, juntos em todo o Brasil. Nosso último palestrante largou uma carreira consolidada no Banrisul para empreender e engajar fundadores, no que se tornou uma das maiores empresas brasileiras de pagamento eletrônico, a GetNet. Para comentar os desafios de empreender no Brasil, recebam em nosso palco José Renato Hopf. Boa noite. Pô, que bacana, super feliz aí, tá cheio. Gente, em primeiro lugar, uma honra estar aqui com vocês. Acho que um evento dessa dimensão, poder estar falando com quem move esse Brasil, né? Porque o emprego, ele passa por aqui. Então, eu queria agradecer aí o Zé César pelo convite, pelo Marco Antônio, meu amigo e parceiro lá, somos conselheiros de uma empresa em conjunto lá na Sênior. E também agradecer a receptividade, né? Que local fantástico, né? Agradecer, pô, que bacana esse local. Não conhecia assim o Mato Grosso, conhecia muito pouco, na verdade, Cuiabá. E um ano e pouco, acho que tem esse local que fantástico mesmo. Parabéns aí pela escolha do local e pela receptividade de tantas pessoas. Já fiz uns amigos aí de Goiás, aí que tem uma turma de Goiás aí que a gente conheceu, tem uma turma do Pará, muito divertida aí. Nossa, que estou me empolgado. Mas é muito engraçado hoje. Então, mas isso é o varejo, né, gente? Essa energia, né? Esse contato, essa conversa, né? É ter uma conversa com o Rock, que a cada 2 minutos são 5 piadas, né? É um negócio assim que a gente não consegue. É um motor de piadas. Então, essa dinâmica do varejo, isso é o que faz a diferença, né? É a experiência, né? Então, o que eu queria trazer para vocês aqui, e aí falar um pouco do que aconteceu na minha história aqui como empreendedor, né? E falar um pouco de acertos e de erros, né? Porque muitas vezes o pessoal fala, pô, tudo deu certo, mas, em verdade, por alguns momentos na minha vida, grandes situações que eu vou comentar com vocês poderiam ter dado errado. A GetNet poderia não ter acontecido, né? O que eu fiz lá no Banrisul podia não ter dado certo, o que eu estou fazendo hoje também podia não ter dado certo. O que fez a diferença, as principais aprendizados nesse processo, eu trouxe aqui. Né? Mas uma coisa foi determinante em todo esse processo, né? Saber construir com outros, né? Então, pode estar parecendo o O, né? Do bobó, na realidade, mas não há nada mais importante do que saber ouvir, escutar, aprender e construir junto com os outros, né? Assim, um item que eu sempre falo, pessoal, o olho grande só serve para dar mais remela, né? Na realidade, as pessoas têm que aprender a colaboração. E se a gente está falando desse novo mundo que a gente está vivendo, que é de muita transformação digital, a grande mudança não é a tecnologia, gente. Não é a tecnologia. A tecnologia só foi a ferramenta que permitiu a grande mudança. A grande mudança é uma mudança de sociedade. E o que está acontecendo é a nossa ansiedade, e aí eu acho que foi muito boa a escolha dos temas que foram feitos aqui para esse evento, é que, na verdade, é a discussão do que está por trás disso. Porque, em geral, tudo que acontece na sociedade, a gente demora para fazer a mesma coisa na empresa, a empresa demora para reagir. Muito mais tempo ainda demora os governos, né? Então foi ótima a discussão sobre a questão de poder ter uma atuação mais ativa na questão de políticas públicas, porque é decisivo poder fazer com que o governo acompanhe, né? Então a própria GetNet, né, a empresa que eu tive a honra de poder cofundar com 2 famílias, né? Se não houvesse uma pressão enorme, não teria acontecido, né? Então porque o governo não queria abrir o mercado, né? Então um pouco do Zé. Eu sou filho de militar e neto de alemão, já viu que desgraça, né? Então, o certo é o certo e o errado é errado. Então, mas graças a Deus isso me trouxe aqui. Porque assim, hoje a nossa sociedade não aceita mais corrupção. A nossa sociedade não aceita. Esse mundo digital ele é transparente. Eu sou extremamente otimista em relação ao futuro. Eu sei que estamos todos preocupados com o que vem por aí, né? Mas o futuro sempre, às vezes a gente dá umas erradas, né? Mas o futuro sempre busca melhor. Hoje no mundo, a fome absoluta, em números, não percentual, ela é extremamente menor do que 10 anos atrás.
Então, isso tudo tem a ver com a transparência, toda essa mudança. E isso eu agradeço meu pai, né, que foi decisivo na minha formação e poder me ajudar a poder entender melhor isso, né? Eu fiz administração, análise de sistemas, fiz pós-graduação em telecomunicações, sistemas de informação, MBA em gestão empresarial. Sempre tive que uma coisa muito importante na minha vida é o estudo. Leio muitos livros relacionados com o meu negócio, mas o que eu gosto muito de ir em evento, em cursos pequenos, né, que possam me fazer uma atualização. Sou rato de feira, né, vou em feira tudo que é lugar do mundo, e isso me ajudou a abrir a mente e estar aprendendo e trazer e trocar com as pessoas, né. O primeiro grande, eu vou falar um pouco da minha história no Banrisul, depois da GetNet, hoje com a Forol, né. Vou comentar um pouquinho da Endeavor. Eu tive a honra de ser convidado para ser um dos embaixadores da Endeavor no Brasil. Quem não conhece, foi uma ONG, né? Uma ONG que incentiva o empreendedorismo, que foi trazida pelo Beto Sucupira para o Brasil, apoio de Jorge Paulo Lema, todo o pessoal do 3G. E nesse processo eu tenho apoio muito um programa chamado Scale Up, né? Que é um programa que hoje apoia cerca de 350 empresas que estão entre 10 e 70 milhões de reais de faturamento ano, para que elas possam realmente se tornar grandes empresas, possam sair dessa posição de pequena e média empresa para uma empresa de grande porte, né? Sou conselheiro de algumas empresas, né? eBanks, que é a maior cross-border, né? Empresa de cross-border da América Latina. Já saí, foi vendida recentemente. A Senior Sistemas, tem a Alhu, que é uma empresa de entretenimento. Vou falar um pouquinho na frente, tá? Mas vamos embora. Opa, foram duas. Banrisul. Só um pouquinho, gente. Estou sem mão aqui. Gaúcho, né? Então, comecei minha trajetória no Banrisul. O que pouca gente sabe é que a área de tecnologia do banco, na década de 90, era uma empresa independente. E o Banrisul se tornou uma grande escola para mim, né? Eu aprendi muito lá. Muitas pessoas pensam, pô, como é que tu conseguiu empreender dentro, né, de um banco público, né? Por isso que o primeiro item que eu coloquei para vocês é acreditar em empreender. Então, não adianta aquela história do que não dá, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Eu sou muito, muito, muito resiliente, né? Diz que tem uma brincadeira, né? Diz que a diferença do resiliente e do teimoso é que quando dá certo é resiliente, quando dá errado é teimoso, né? Então, assim, eu sou resiliente, às vezes teimoso. Minha esposa está aqui para comprovar que quando ela vê que eu estou teimoso, ela me dá um cutucão, né? Mas, assim, acreditar em empreender. Eu tive a felicidade, né, de que com 22 anos de idade, alguém acreditou em mim e a área central de automação do Banrisul ficou na minha mão com 22 anos de idade. Imagine isso em 1990 e picos, né, poucos, né? Hoje, quando alguém tem 20 e poucos anos e cria uma empresa, uma startup, e o cara desmonta uma grande companhia, ninguém entende por quê. Gente, idade, experiência é fundamental, mas a atitude é o que muda, né? Então, claro, bota uma pessoa com pouca experiência e muita atitude, vai fazer cagada, né? Pode usar termo técnico aqui, né? Dá para usar uns termos técnicos de vez em quando, eu dou uma controlada. Mas, assim, esse foi um ponto, foi decisivo, alguém acreditou em mim. E eu acreditei nos outros. Então, eu tinha feito uma proposta para fazer uma transformação na plataforma central do banco, que foi decisiva para o Banrisul ter sido o primeiro banco a ter entrado no ar após um plano econômico. E por ter feito isso, o pessoal olhou, vou dar uma chance para esse moleque aí, né? E deu certo para mim. Eu peguei aquela chance e me agarrei naquela chance. E comecei a empreender dentro do Banrisul. Comecei a querer mudar o banco. Eu não fiquei satisfeito com aquilo. Porque desde pequeno, eu sempre olhei a tecnologia e vi que a tecnologia ela era fundamental para uma coisa. Para mudar a vida das pessoas, para mudar a vida dos negócios. Eu nunca consegui entender a tecnologia por tecnologia. Para mim, ela sempre tinha que estar a serviço de alguma coisa. Então, isso sempre me moveu nas minhas coisas, de sempre entender o que estava por trás, o que podia ser feito através disso. E isso eu fiz no Banrisul. Aí o Banrisul, eu propus uma transformação total na área do banco, da toda a plataforma central, chamado um projeto Banco Eletrônico. E o banco se tornou o primeiro banco a ter uma rede independente chamada Banricompras. Você, não sei, comércio todo o resto do Brasil pode não conhecer muito o estado. Banrisul é pouco o Rio Grande do Sul é pouco bairrista, né, a turma lá, né? Mas o banco era muito forte lá, ainda segue sendo, né? Mas tem um gaúcho, tem gaúcho aí não? Ó, tem 1, 2, não, 3. Olha, tem uma turma aí. Já invadimos aqui, né? Grande RS. Brincadeira. Filho de militar, eu morei em todo o Brasil. Morei em Recife, Rio de Janeiro, Brasília. Morei em tudo que é lugar desse Brasil, né? Mas, assim, lá no Banrisul, eu tive a oportunidade de fazer uma proposição para o banco se reestruturar, porque o banco estava quebrando, sinceramente quebrando. Então, esse projeto fez com que cerca de 800 caixas fossem ir para a área de negócios, porque a gente implantou o primeiro correspondente bancário,
A gente implantou a primeira rede independente de cartões, que foi todo o que me empolgou a poder montar a GetNet depois. Então, teve uma série de iniciativas que eu tive a chance de novo de alguém acreditar e alguém investir, né? Mas se não houvesse resiliência, uma proposição, uma atitude de empreender dentro de um banco público, não teria conseguido fazer isso. Então, esses processos me moveram e foram o início de muito do que eu sou hoje, com aprendizado. E teve duas pessoas que eu poderia falar, talvez três, um cara chamado Luiz Porto Alegre Furtado. Esse cara, ele era um cara da IBM, e ele fazia avaliação 360 graus na década de 90. Gente, quem de vocês aqui faz avaliação 360 graus na sua empresa? Que permite que alguém lhe critique. O cara fazia isso. Mas não é a realidade. Sei que tem alguns aqui. Roberto já levantou a mão. Tenho certeza que é um diferencial isso. Mas isso fazia toda a diferença. Imagina, o cara dava espaço para todo mundo criticar. E não era para inglês ver, não. O negócio era real, gente. Real. Imagina um cara... Então, para mim, aquele cara foi um guru, assim, que eu me inspirei. Então, olhava o cara... uma esponja em cima dele, né? E aí tinha dois caras, Nori e Krug, o Krug hoje diretor de tecnologia do banco, que começaram a me ensinar e me deram oportunidades. E uma das oportunidades que eu tive foi que o banco foi convidado a fazer uma visita na IBM, em Poughkeepsie, né? O Centro de Inovação da IBM, não sei se todos vocês sabem, mas a IBM, na verdade, hoje é uma das maiores detentoras de patentes e tem entre todas as empresas do mundo, é que tem o maior número de ganhadores de prêmio Nobel. Então, se especializou em gerar inteligência. E eu tive a honra de ir representando o banco, junto com bancos da América Latina inteira, num evento, no final da década de 90, em que o pessoal, que eu fui falar com eles, para eles apresentarem para onde o mundo de negócios ia, para onde o setor financeiro ia, para onde a tecnologia ia. E nesse evento tinha um cara, que imagina aquele cara com jeito de maluco, com cara de maluco, e falava que nem maluco. Era esse cara. Só que o cara acertou tudo. O cara falou tanta coisa para mim, aquilo ficou na minha mente, tudo que eu sonhava que ia acontecer no futuro, ele preencheu todas as lacunas que eu tinha. Só que foi engraçado, porque tinham dois diretores de tecnologia de dois grandes bancos, não vou citá-los aqui, né? Mas bancos que depois acabaram sendo comprados, um outro acabou quebrando, né? Mas aí vê de onde é que vem as coisas, as coisas não acontecem por acaso, né? Os dois caras do meu lado estavam rindo do cara, né? E em vez de eles olharem aquilo, vendo que o cara estava explicando para onde é que a coisa ia acontecer, né? Diz um amigo meu, mais tarde, um cara do Santander, que se tornou um grande parceiro meu, o Mário Luiz Canteiro Brandes, ele diz para mim, se o teu concorrente está enganado, não o distraia, né? Então deixa ele errado. Então não comenta o que ele está fazendo, deixa ele errado. Bom, eu tentei argumentar com os caras um pouquinho, mas depois eu desisti. Mas aquilo ficou na minha mente, e aquilo é hoje o que eu, 20 anos depois, né, há 20 anos atrás, me inspirou em 2015, que era a Foi For All, que é uma empresa ligada a toda essa transformação digital de sociedade. Eu comecei a idealizar os primeiros conceitos do que foi criado depois de 16 anos depois, a partir daquele primeiro contato que eu tive ali. Aquilo me abriu um monte de visões, inclusive a própria criação da GetNet veio de coisas que eu comecei a imaginar e a consolidar diversos itens, e esse foi um dos itens mais importantes e relevantes. O Banricompras, né, que foi a primeira rede independente, hoje, né, qual foi o grande sonho, a grande batalha dos lojistas desse Brasil, né? Como é que eu vou continuar sendo, né, extorquido, né? Então, hoje eu vejo um monte de maquininhas lá patrocinando. Se a gente não tivesse aberto o mercado de cartões, se não houvesse a GetNet, não existia aquele bando de maquininhas lá. Não existia isso. E eu não queria isso. Essa foi a minha grande revolta. Porque eu via o seguinte, eu via que o Banricompras lá no Sul foi criado e a gente ganhou o mercado porque a gente estava aliado ao lojista. A gente chegava com solução para o lojista. A gente chegava com uma plataforma, como hoje o pessoal está fazendo. Só que era só para quem tinha transações com o Banrisul, não era para quem tinha... Quem tinha Mastercard tinha que receber Redcard. Quem tinha Visa tinha que receber VisaNet. Um duopólio. E eu olhava aquele mercado e disse, pô, isso aqui está errado, pô. Não tem condição. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo e eu não posso escolher onde é com quem eu quero trabalhar. O que é isso? Como é que eu não posso ter escolha, né? Então, toda a lógica nossa foi assim, pô, eu queria o seguinte, eu queria abrir esse mercado e eu não ia conseguir abrir isso no Banrisul, porque eu não tinha condição de abrir no banco. E aí o sonho, né, veio o sonho da rede, o sonho de montar uma rede própria. E era só um sonho, porque eu era funcionário do Banrisul, né? Tinha muito esforço, mas não tinha capital para fazer essa brincadeira não, né? E aquelas coisas que às vezes quando a gente persegue, as coisas acontecem, não é por acaso. Acabei conhecendo duas famílias, né? E aí veio um sonho, que foi a GetNet, né? Em maio de 2003, comecei que foi considerada, né, a primeira fintech brasileira, né? Eu com mais 8 pessoas, 8 empreendedores,
junto com duas famílias, família Correia e família Stumpf. Foi muito engraçado como começou, porque eu tinha todo o sonho de montar esse projeto, tinha todo o pitch, hoje todo mundo fala de pitch na speech, ou pitch de venda, né? E aí me procuraram, essa família, porque eles tinham uma necessidade de fazer uma rede de cartões, porque era uma rede de cartão Goodcar, e eles não sabiam como fazer essa rede, né? Ele veio me procurar e eu disse, olha, fazer rede custa. O que dá dinheiro vai ser abrir esse mercado de cartões. E eu sei como. Aí falei todo o pitch. Eu disse, não, tu tem que falar com o Ernesto, né? Aí eu fui falar com o Ernesto, não sei se vocês conhecem, um empresário super low profile, uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, um cara que eu aprendi muito. Diz que o cara bom não é o cara que tem as respostas, né? Mas o cara que sabe fazer as perguntas certas, né? E o desgraçado sabe fazer todas as perguntas, ele fazia tudo onde eram os problemas, ele pau, né? Então eu fui fazer meu pitch para ele lá na fazenda dele, né? E aí depois de quase 2 horas conversando, né, ele olhou para mim e disse assim, então tá, agora o problema é teu. Eu disse, fiquei que nem cachorro indo atrás de carro, sabe? Com o carro para, né? Fica naquela, tá aí agora, pá, foi, né? E ele topou investir. Disse que gostou da ideia. Mais tarde ele disse para mim assim, não sabia se eu era um empreendedor ou louco, depois ele viu que eram as duas coisas, era empreendedor e louco, né? Porque, entendeu? Que ele viu que para poder propor, de abrir um mercado e brigar com os gigantes, e tinha por trás só uns caras pequenos, o tal de Itaú, Bradesco, esses carinha pequenos, tem que ser meio louco, né, para topar um negócio desse, né? Mas a gente começou essa loucura. Então começamos em maio de 2013, a primeira fintech brasileira, né? E aí para fazer esse sonho trouxe um bando de empreendedor e a gente se posicionou da seguinte maneira, vamos fazer primeiro a rede dos excluídos. Vamos pegar todos os cartões regionais que tem por esse Brasil inteiro e vão receber esses cartões porque todo mundo que tinha cartão não conseguia falar com a Redcard, com a VisaNet. Né? O pessoal, na arrogância, não sei se vocês usam aqui esse termo, mas lá no Sul se usa muito o termo gato gordo, conhece gato gordo, né? Que passa o rato, o bicho não vai atrás, né? Porque está gordo, tá lá, né? Passa o gato, não. Então, coisa boa é brigar com gato gordo, né? Então, brigar com a Redcard e a VisaNet era ótimo. Porque com toda a admiração que eu tenho para esses caras, por tudo que eles construíram, mas eles estavam num duopólio, e duopólio deixa o bicho gordo mesmo, né? Então, dá para brigar com esses caras, né? E daí a gente começou a pegar uma outra oportunidade, que era a recarga de telefonia. Pouca gente sabe, mas a recarga de telefonia brasileira, em 2013, ela era física. Tu tinha que pegar o cartão, tinha que raspar e inserir o dado, né? Só que aí, quem criou a recarga, quem fez a recarga se tornar eletrônica no Brasil foi a GetNet. A gente foi tele por tele, a gente comprou o cartão físico. Isso é um empreendedor, aquele cara que não desiste, o chato, né? O teimoso, né? Raspamos os cartões, inserimos nos sistemas e fomos tele por tele com um POSzinho, imprimindo, ó, dá para fazer eletrônico isso aqui, tá bem? E aí conseguimos a convencer, em pouco tempo, a gente estava atendendo todas as teles, movimentávamos 4,3 bilhões de reais em recarga de telefonia, 35% da recarga eletrônica, recarga total do Brasil passava pela GetNet. Provavelmente vários de vocês aqui operaram com a GetNet durante algum momento, né? Então esse foi um negócio que ajudou a gente a financiar o quê? O nosso sonho grande, que era, na realidade, quebrar o duopólio, a quebra do duopólio brasileiro, né? E para poder chamar alguém para esse negócio, aquela história, tem que chamar o irmão mais velho, né? Não dá para a gente briga grande, a gente chama o irmão mais velho, né? Então, aí o seguinte, nós fomos atrás de um irmão mais velho. A gente foi falar com o Citibank, com a HSBC e com o Santander. E aí, fomos negociando com os três, avançamos com os três quiseram fazer negócio com a gente. Mas aí veio um grande aprendizado. Todas as grandes aquisições, todas as grandes junções, de tudo que é empresa que a gente vem, em todo o Brasil, em todo o mundo, quando dá errado, pode ter certeza, não tinha de alinhamento de cultura. Esse, com certeza, foi um dos problemas, foi esse. Eu não estou entrando no mérito aqui o cara é correto, o cara não é correto, que tem muita sacanagem nesse mundo por afora, principalmente no nosso país, esse é o grande mal que a gente vive, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente se junta com alguém é se a gente tem alinhamento de cultura e de valores, né? Não adianta. Se não rola mesmo pensamento nesse tipo de coisa, não rola. E quando a gente olhou, o Santander tinha cultura de dono. Cultura de dono mesmo, esse nome. Cultura de dono, né? Eu tenho uma admiração enorme para aquele banco, entendeu? Não quero fazer propaganda daqui, mas, olha, impressionante. Eu fui mais de 20 vezes a Madrid para fechar esse negócio. E aí eu consegui uma pessoa do outro lado chamado Luiz Canteiro Brandes. Esse cara era o diretor global de adquirência, cartões e tudo do banco. A primeira reunião que eu fiz com ele, né, foi mais ou menos assim. Eu fui com todo o projeto para abrir o mercado de cartões para ele lá. Aí ele ficou surpreso. No dia seguinte ele me botou como vice-presidente do banco, cara número 2 do Banco Santander, para almoçar com o cara. Eu fiz o pitch de novo lá. E o cara fez que nem o Ernesto, pode tocar o projeto. E eu fiquei que nem aquele cachorro de novo, parou de novo. Eu disse, nossa cara, peguei o cara, mas peguei na hora.
né? E agarrei daquele jeito, né? Aí não larguei, ia semana que sim, semana ia lá em cima poder fechar esse negócio. E aí negociei para ter plano A e tinha um plano A que era o Santander, tinha um plano B e o C, né? Aí num dado momento, quando a gente conseguiu consolidar o Santander, fomos lá e declinamos os outros 2 bancos, agradecemos, o pessoal queria porque queria fechar com a gente também, mas aí fechamos com o Banco Santander e começamos a estrutura. Aí veio a briga, que vocês devem conhecer muito bem, os lobbies, né? Para tudo que é lado. Deus meu do céu. Não posso contar detalhes aqui, mas deve imaginar a briga que não foi com CAD, Banco Central. E aí, olha, fantástica atuação do Banco Central. A admiração para aqueles caras, a correção, a seriedade que esses caras foram para poder ajudar a gente a abrir esse negócio de cartões. E aí, claro, a gente ficou pronto, ficamos pronto mais de ano, pronto esperando por aberturas e brigas, né, de processo. Aí, em março de 2010, a gente estava, na verdade, final de 2009, nós estávamos prontos para entrar com Mastercard e Visa. Só que a Redcard não estava, nem a Visa estavam para poder receber outro cartão. Moral da história, nos pedalaram, né? Mas mesmo assim, em março de 2010, a gente entrou com Mastercard. Adivinha quantos estabelecimentos fecharam com a gente naquele mês, no primeiro mês? A gente esperava, mais positiva, 10 mil. 42 mil. No mês seguinte, 45 mil. E assim foram mais 2, 3 meses seguintes. Porque o pessoal queria escolher. O pessoal estava cansado daquele processo, de ser obrigado a ter que escolher alguma empresa. Então a gente chegou com uma proposta diferente, com uma abordagem de integração, toda uma lógica de integração bancária, solução mais diferenciada, mais qualidade, né, fazer melhor do que os outros. E isso foi o posicionamento que a gente fez, que fez a gente se tornar muito grande, né, essa junção com o Banco Santander, só que o Banco Santander não tinha participação na GetNet, né? Aí a GetNet se tornou muito relevante para o banco em 2014. Nós tínhamos uma aliança estratégica muito boa com eles, fizeram uma proposta de aquisição, houve uma decisão de venda da companhia, e aí a gente tem o primeiro unicórnio da América Latina, a primeira empresa com valor superior a $1 bilhão, né, real, né, porque tem muita empresa que diz que vale $1 bilhão, mas não, na prática, né, tem que valer $1 bilhão quando alguém paga alguma coisa por aquilo ali, né, não porque o que ele acha que vale, né, aquela história, né, do argentino, né, não pode ter argentino aqui, não posso dar piada. O cara que é da gaúcha, da fronteira, tem que fazer piada argentina em algum momento da palestra, né, senão não tem palestra. Mas assim, esse foi o primeiro unicórnio. A gente fez uma venda, né, em 2014 por 1,15 bi de dólares. Essa foi a venda da companhia, primeira realmente empresa da América Latina a ter sido realmente um valor efetivo acima de $1 bilhão, né, essa operação da companhia. Então isso aí foi um marco fantástico na minha vida pessoal, profissional, mas eu não quis parar por aí, né? Porque o cara que eu vi que tinha aquele meu sonho lá de 98, né, aquele meu sonho depois. E aí eu fui atrás de outro desafio, né? E o que eu aprendi com essas duas grandes ensinamentos, em especial o que eu aprendi na GetNet, que eu estou aplicando no meu dia a dia hoje. Primeiro qual o tripé de qualquer empresa para dar certo. Tem 3 coisas que isso vale para, em especial, com mais startups, para empresas novas. Primeiro, hoje nesse mundo tão competitivo, não dá para sonhar pequeno. Se tem um negócio, quer fazer um negócio grande, sonha grande. Esse é o primeiro tripé. Então, só que o sonho grande tem que vir junto com um planejamento grande. O grande problema do brasileiro é que ele acha que ele vê com as empresas americanas e vê, o cara tem uma startup, o cara sonha grande, e acha que é aquela zona total, né? Não tem zona nenhuma. A grande vantagem do americano e do chinês é que os cabras são planejados por natureza. Eles já vêm com o chip orientado a ser planejado e organizado. Então, o sonho é grande, mas o cara sabe que tem que planejar, tem que fazer conta, né? Então, o sonho grande é muito legal, mas ele tem que vir com um bom planejamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é o seguinte: não adianta, busca um investidor estratégico, né? Então, o que é um investidor estratégico? É aquele que te ajuda a crescer o teu negócio, né? A quantidade de coisas que eu aprendi, né, lá com o Guilherme, né, e com o Ernesto Correia, os investidores que foram os caras que construíram a GetNet junto comigo e com uma equipe imensa que a gente teve lá, foi que a gente aprendia e tinha uma confiança enorme disso. Então, se não houvesse confiança, se não houvesse eles apoiando desse processo, em momentos de crise, se eles não tivessem ao nosso lado, a gente não tinha passado. Por exemplo, né, em 2009, nós, pré-lançamento da nossa operação com o Banco Santander me compra o ABN no mundo. E o ABN tinha sociedade na VisaNet. E agora, como é que fica, né? Aí eu vou lá para Madrid, né? Aí vai lá o cara que comprou lá, o banco ABN, e chega para mim e para o Ernesto e diz assim: tá, por que eu tenho que continuar fazendo negócio com vocês e por que eu não devo ser sócio da VisaNet, né? E aí o Ernesto olha para mim e disse:
E vai tu, né? E aí vou eu lá explicando para ele que era melhor ele ser cachorro para morder a pé do elefante que ser o rabo do elefante, né? Se ele quer entrar no Brasil, ele tinha que, não podia se associar com o Bradesco e o Banco do Brasil. Ele tinha que pegar e morder as pernas do Bradesco e do Banco do Brasil. Esse que ele tinha que fazer, né? Claro que eles já estavam inclinados a fechar com a gente, mas aquela reunião foi decisiva, imagina. Ali podia ter melado o nosso negócio, né? A gente, quando teve uma crise de 2008, lá quando o mundo inteiro deu aquele problema 2008, 2009, nós tínhamos uma movimentação de 4 bilhões de reais em carga de telefonia. E o que as teles fizeram? Estavam tudo com problema lá. As teles, a maior parte, eram estrangeiras, estavam com problema na sede. O que elas olharam? Eles vão apoiar o seu principal parceiro, que tem 35%, onde é que é mais rápido deles poderem cortar custo? Foram direto na Get, né? E aí, do dia para a noite, a gente precisou de 60 milhões de reais. Dinheirinho assim, pouco, né, de pinga, né? E aí, como é que faz? Então, se não tem um investidor estratégico, alguém que confia no negócio, que está próximo do negócio, que tem capacidade de poder estar próximo, podia ter ido para o saco a GetNet. Muito lindo ver depois quando deu certo e virou unicórnio, né? Mas podia ter virado nada, por 2 momentos, né? Então, se não tivesse havido confiança, alinhamento, um investidor estratégico apoiando, esse negócio tinha ido para o saco, né? Exatamente assim. E outro ponto é o seguinte, foi 2. Não dá para fazer sozinho, gente. Não dá para fazer sozinho. Quando vem alguém falar comigo de uma empresa, o negócio é eu. Cara, isso aí não vai dar certo, né? Eu sou um investidor, o resto me ajuda. Não tem me ajuda, gente. Não tem me ajuda. Hoje em dia é o seguinte, tem que dar vesting. O cara tem que ser teu sócio. Tem que dar oportunidade para as pessoas. E quem está ajudando a construir tem que merecer aquilo que está fazendo. Então não dá para ficar achando que as pessoas vão só te ajudar. Tem que construir, tem que vestir a camiseta. E para vestir a camiseta tem que ter gente empreendedora. E empreendedor é ter atitude. Não adianta esse processo. Tem um troço que eu falo, eu vou adiantar uma coisa que eu falo ali na frente, mas assim é o que eu chamo o currículo, o CV não é currículo vitae. Não é isso aí. É coeficiente de viração. Esse que eu brinco. Se o cara, eu entrevisto alguma pessoa, se ele não tem coeficiente de viração, eu mantenho a entrevista mais uns minutinhos para ser educado, mas já corto já. Se o cara vai jogar na água, não vai nadar, não vai rolar. Não adianta o teu currículo mais lindo do mundo. Se a pessoa não tem atitude, não rola comigo. Eu não consigo trabalhar com quem não tem atitude, né? Então, a barra hoje em dia subiu, gente. Esse negócio de dizer assim, olha, muito bacana dizer, vou fazer MVP, né? Vou fazer POC, vou fazer teste, startup, não importa que erre. Isso é mentira. Não caiam nisso. Não é assim que funciona o mundo. A barra subiu. Hoje, o cara entra num táxi, o cara não aceita, mas tem que pagar o cartão. A barra de qualidade subiu, gente. Está lá em cima. Lá em cima, ninguém aceita meia boca. Vocês aceitam meia boca? Não aceita. Ninguém de nós aceita. Como é que vai ser o nosso negócio? Se o nosso negócio não tiver a qualidade aqui em cima, estamos fora do jogo. Simples assim. Dá para errar, dá. Mas tem que ter atitude, transparência. Errou, não tem problema, né? Dá um problema com alguém, primeira coisa é, pede desculpa, seja transparente. Então, tem que ter equipe de empreendedores, gente. Tem que ter gente com atitude nesse processo. O outro ponto é o seguinte. Eu brinco com o pessoal quando vem conversar comigo, né? Tem aquele conversinha, né? Vamos pegar um barco, né? Para a gente ir para a ilha. Eu disse, não é bem assim não, cara. Vem para a ilha e queima o barco. O cara tem que estar aqui, esquece, vem para a ilha e fica aqui. Porque senão, né, é compromisso, tinha que vir se dedicar de corpo e alma para o negócio. Tem que haver essa mudança de processo, né? E aí, um outro ponto importante é o que eu falei, coeficiente de viração. Se não tiver essa atitude, esse processo, não dá para realmente poder acontecer. O cara tem que se virar. Né? Não é porque o cara até do mar. Hoje em dia, o cara é multitasking, né? Tem que ser isso aí. Um outro ponto que eu aprendi também é o seguinte. Na dúvida, não tenha dúvida. A cada 10 pessoas que eu tinha dúvida em contratar, 11 deram errado. Brincando aqui, né? Mas assim, por que deram errado? Ou porque a pessoa não era certa mesmo, eu estava certo, né, de ter dúvida, ou porque eu não acreditei na pessoa. Né? E isso vale para negócio. A pior coisa que tem é não tomar uma decisão. Então, toma uma decisão e toma uma decisão rápido. Isso vale para pessoas e vale para negócio. E vale para negócio muito em função de pessoas. Porque tudo no fundo, são pessoas. Né? Tudo são pessoas. Então, na dúvida, não tenha dúvida. Isso eu aprendi com um cara que é um coach absurdo chamado Ernesto Corrêa. O cara acho que mais ou menos acertou. Não sei se vocês conhecem, mas esse cara é um dos maiores empresários brasileiros, super low profile. É um dos caras que já construiu dezenas de negócios, né? Se quiser, depois eu converso pessoalmente. Ele é uma pessoa que eu falo pouco porque eu tenho uma enorme consideração por ele. É uma pessoa ser super low profile, mas é uma pessoa que eu tive a honra de poder trabalhar com ele, né? Ele é uma pessoa que eu aprendi a
cada hora era um ensinamento com ele. Resiliência e teimosia, né? Então, não adianta aí, falando sem brincadeira, tem que ter resiliência. E o que faz a diferença na teimosia, gente? O teu sócio, o teu empreendedor, o teu investidor estratégico. Porque na hora para errar, se tu não tiver gente para poder te dar um toque, e seja quem for, é tua esposa, é o marido, que seja quem for, mas tem que ter gente próxima para te ajudar, né? Para errar menos, né? Mas não dá para perder nunca a resiliência, isso não dá para perder. O empreendedor, ele nunca desiste mesmo. E aí veio a For All. O que veio esse negócio? Como empreendedor que não para, né? Eu não podia parar. Minha esposa brinca que eu vou estar com 90 anos, vou estar trabalhando. É verdade, eu vou estar com 90 anos, vou estar trabalhando. Porque não dá, né? Eu acho que empreender o Rock já está com uma piada pronta, depois ele vai me contar aqui. Então, o negócio é o seguinte, gente, o que eu percebi? Hoje todo mundo fala de plataforma, né? Até o Salib brincou com isso, né? Todo mundo fala de transformação digital. Só que observe o seguinte, em 2015, logo após a venda da GetNet, eu fui em Silicon Valley, analisei movimento China, analisei todo esse movimento que estava acontecendo no mundo inteiro, e percebi o seguinte, o que estava por trás dessa grande coisa, né? Tinha uma coisa que todo mundo olhava, um pouco de... não sabia se era pânico, né? Então, um pouco de desconhecimento, né? Então, a economia real estava meio assim, em choque sobre o que ia acontecer. O pessoal não usava ainda os termos aqui no Brasil de transformação digital, não usava o termo plataforma. Mesmo nos Estados Unidos, esse termo era muito pouco usado. Mas eu vi que o seguinte, que a grande sacada era poder fazer o que todas as Big Tech estavam fazendo, mas fazer algo para poder ajudar todo mundo. E não queria fazer algo mais, melhor, digital, uma startup. Eu queria fazer uma coisa que fosse muito disruptiva, muito relevante. Então, eu queria provar que era possível fazer no Brasil, era possível investir nesse país e poder trazer o que tinha de melhor e construir o que tinha de melhor no mundo para que a gente não precise ir, eu brinco, pessoal, não precisa ir para a China e para os Estados Unidos. É possível fazer no Brasil, a gente fez isso. Eu vou mostrar aqui assim, o que a gente está fazendo, assim, no sentido de que a gente conseguiu trazer para o Brasil o que tem de melhor. Quando o pessoal vai lá ver na Alipay, WeChat, vai ver o que está... Isso tudo a gente já está fazendo no Brasil, com empresas brasileiras, com empresas estrangeiras no Brasil, com a For All. Então a gente criou uma empresa, nosso desafio foi o seguinte, criar uma empresa que fosse para todas as indústrias e fosse para qualquer tamanho. Porque o negócio de ser exponencial tu não pode atender somente a grande empresa ou só o pequeno. Tu tem que ter escala, tu tem que conseguir exponencializar. E isso não tem como fazer do que não plataforma. Essa foi a nossa lógica. Mas qual foi a grande sacada que a gente percebeu? Qual foi o ponto que a gente pegou? A gente pegou o seguinte, o principal ponto é a mudança das pessoas, gente. As pessoas mudaram. As pessoas elas não querem mais ter. Né? Então, como é que eu que vendo o produto vou entender uma pessoa que quer agora ser, né? E que ela quer mais experiência, né? Então, se eu não modificar a lógica do meu negócio de compra e serviços para uma lógica que consiga traduzir uma inserção nesse novo processo, eu não vou conseguir estar entendendo esse processo, né? Então, as pessoas estão nessa lógica, né? Toda a lógica desses novos negócios está baseada nisso. Né? Então, porque os negócios, o que eles têm em comum? O que toda essa galera tem? Sem falar aquela coisa padrão, que quando tu olha você diz, o Facebook foi disruptivo para o Netflix foi o cara que mudou. Esquece isso. O que está por trás não é isso que a gente vê. O que está por trás de uma Amazon é uma coisa chamada plataforma. É uma coisa chamada propriedade da audiência. A grande sacada que eles não falam é que eles se tornaram donos do entendimento do que o consumidor quer. Mas não apenas olhando o SKU, o que comprou comigo. O que a Amazon enxerga não é isso. O que a Amazon fez foi, criou uma plataforma integrada, para ela poder enxergar ponta a ponta. Essa foi a grande sacada da Amazon. Por isso que o Sérgio falou aquele negócio do livro. Só que eu estou indo mais além, porque isso o pessoal não está falando para vocês isso. O pessoal, mesmo os livros mais avançados hoje, não falam isso. Porque o que está por trás é a sacada desses caras. A sacada desses caras é a propriedade da audiência. É o que o pessoal está chamando hoje do People-Based Marketing. Na verdade, não é a tecnologia que está dominando o mundo. É o marketing que está dominando o mundo. O marketing da personalização. O marketing de tornar mais cômodo. Né? Não é commodity, é cômodo. Mais customizado, mais personalizado. Essa é a lógica que está por trás de todas essas grandes Big Techs. E isso vai afetar até o meu negócio pequeno. Porque a gente precisa conseguir fazer o quê?
precisa conseguir estar centrado no consumidor, precisa entender esse consumidor. E essa é a grande lógica que está dominando hoje no nosso mercado global e está mudando, e a exponencialidade acontece por aí. Então, eu vi que de algumas maneiras isso foi abordado, alguns pontos, o Salib, depois na palestra de ontem pela manhã também foi abordado de certa maneira isso, e ao longo de outros pontos foi comentado de certa maneira, mas o ponto central é o seguinte, é essa capacidade desses caras entenderem como ninguém é audiência. Né? É aquela coisa quando a gente está saindo de casa, o Waze te diz o seguinte, está indo para o trabalho? Pô, como é que o cara sabe que está indo para o trabalho? Meio Big Brother, né? Aquela coisa meio, tu fica meio assustado assim, pô, como é que o cara... Só que você é a pontinha do iceberg, sabe tudo de ti. O Google sabe onde é que tu vai no almoço, onde é que tu vai no café da manhã, onde é que vai no shopping. Ele sabe que tu vai num bar na sexta-feira, aquele bar, 90% das pessoas gostam de cerveja artesanal, então ele vai botar uma tagzinha lá. Essa pessoa deve gostar de cerveja artesanal. Aí logo em seguida, por coincidência, aparece uma propaganda de cerveja artesanal. Não é coincidência. É conhecimento do consumidor. Né? Então, lá na China, eles estão muito avançados nisso. Né? O WeChat, o Alipay, todos esses caras... E isso está chegando no Brasil de alguma maneira, e aí como é que as nossas empresas da economia real vão se preparar para isso? Então estão surgindo movimentos de todo sentido, estou vendo que o movimento de vocês, falando com o Roberto, um movimento muito bom nesse sentido, de poder ajudar vocês nisso, de ajudar nesse entendimento disso, de poder criar formas de vocês terem competitividade nesse entendimento dessa nova sociedade. Porque a coisa mais importante é o seguinte, é a gente conseguir aprender com isso. E entender isso que está acontecendo para poder se adaptar a esse processo. E não se assustar, não tem que ter medo. Mas tem que cuidar para que essa tendência não vire pendência. Né? Então, enxergar isso e saber confrontar não é ter medo disso. O que a gente não pode ter nunca é pânico. Ou vir aqui alguém e ficar dizendo, não tem que ter pânico. Não, em verdade não tem que ter pânico. Eu acredito que é muito possível uma empresa pequena competir com uma grande, eu acredito nisso. Eu sou a prova disso. Né? A GetNet brigou com os gigantes e ficou grande. Né? Forol aqui, eu estou brigando com os gigantes. Ganhei concorrência em cima dessas grandes Big Techs para atender a Rede Globo. Estou atendendo ela lá. Ganhei uma concorrência agora para atender a Feld. Feld é a maior empresa de produtor de entretenimento do mundo. Faz Disney, faz Marvel. Né? Estou atendendo ela com uma empresa com 200 empregados. E briguei com uns caras meio grandes, um tal de Ticketmaster, Eventim, as duas maiores do mundo. E ganhamos. Como é que a gente ganha esse tipo de coisa? O gato gordo, gente. Mesmo esses caras Big Tech gigante, eles são gato gordo. São grandes demais para poderem ter competitividade pequena. Né? Agora, claro, se tu é um pouco maior, a gente já está naquela área em que começa a brigar com os caras meio grandes. Então, tu tem que ter uma proatividade maior para poder competir. Agora, entender esse processo, estar centrado nisso, é decisivo hoje no mundo de hoje. Né? E aí é fundamental a colaboração. Né? E aí aquela história, não dá para tentar fazer tudo. Eu não faço tudo. Não. Então, aquele modelo antigo que nós tínhamos, né, de que eu faço tudo dentro de casa, não faço isso. Eu não faço isso. Eu pensava assim. É o que eu digo, pessoal, cada dia a gente aprende. Há 5 anos atrás, se alguém me falasse o jeito que eu estava trabalhando na Forol, eu ia rir. Sem sacanagem, desculpa o termo aqui. Mas eu ia rir. Isso é piada, isso não funciona. Nossa empresa lá é totalmente horizontal. Né? O pessoal demite, gente. A equipe, entra alguma pessoa que não colabora, não trabalha junto, não pega junto, a equipe demite. Tu pensa, não tem chefe. Como é que funciona isso? Funciona. Tem uma coisa chamada método ágil, que a cada 2 semanas tem um prazo, tem que entregar uma sprint, que a gente chama, entrega. Nada melhor que o último dia. Isso, Deus foi maravilhoso. Último dia, isso salva, que nem eu brinco, pessoal. Porque tem a data, tem que entregar. Então não tem aquele negócio de fazer um projeto para entregar daqui a 8 meses. Não existe isso. O projeto é de 8 meses, mas eu tenho a cada 2 semanas uma entreguinha. Não entregou, está atrasado. E aí não começa a entregar, a equipe demite. É incrível. Eu com 185 pessoas lá, quase 200 pessoas, eu faço mais coisas do que eu fazia, né? Porque eu estava lá na GetNet com 500 pessoas, 450, 500 pessoas de tecnologia. Por quê? Método ágil, colaboração. E outra coisa, eu não faço tudo. Tem um monte de parceiro. Então, a lógica desse mundo de hoje é o seguinte, não vamos interpretar... Outro erro também. Eu achava que essa geração nova era a geração do mimimi, né? E eu era o primeiro a criticar. Eles são mimimi. E errado era eu, que não estava entendendo que essa gurizada quer propósito. Se eu não tenho condição de poder entregar propósito para eles, eu estou fora do esquema. Esse é o esquema. Gente, eu aprendo todo dia com um moleque de 18, 19 anos. E falo a verdade. Eu aprendo mesmo. É liberdade. A menina lá, estagiária de RH, esse dia eu não entreguei um negócio, pô, eu sou o controlador de todas as empresas, investidora, foi me cobrar. Disse, graças a Deus. Ela não ficou intimidada de me cobrar, porque eu não tinha entregue um negócio que ela precisava lá, um documento.
Essa é a nova dinâmica. Então, se a gente não entender essa nova dinâmica, entender que esse é o novo modelo de sociedade, a gente não vai ter competitividade. Na verdade, nossas empresas precisam se adaptar à nova sociedade. A tecnologia é detalhe, gente. A tecnologia está para servir a gente, se a gente contrata, seja de quem for. A tecnologia é custo. O que a gente precisa mudar é a cabeça da gente. E a primeira mudança é a gente ter um espaço para que isso aconteça na transformação. Eu todo dia, sem exagero, gente, todo dia eu gosto de aprender com alguém. É mudar, todo dia melhor, a construir com os outros, a ter parceria. Eu faço pessoal tipo, mas tu adora fazer JV, né? Eu estou com hoje 6 negócios assim, novos engatilhados aí para fazer e para botar no ar até o final do ano. JV com um monte de empresa. Mas claro, vamos se juntar. Se eu vou ganhar time to market, para que eu vou querer olho grande só serve para dar uma remela, gente? Aquilo que eu te falei antes. Não adianta. Tem que se juntar com todo mundo. Vamos fazer assim. Ah, mas o cara é meu competidor. Essa coisa do latino-americano, de olhar o competidor como inimigo, é a coisa mais antiga da face da Terra. O americano e o britânico já venceram isso há muito tempo, gente. É competição. Como é que eu posso ganhar dinheiro junto com um cara? Isso é o princípio da nova sociedade. Não importa a idade, não importa o que a pessoa entrega, não importa o que a pessoa, entendeu? O que ela quiser fazer da vida dela, diversidade. A gente lá no nosso ambiente lá tem, cara, quer fazer o que quiser da vida, não tem nada a ver com o que a pessoa quer fazer da vida. Tem um monte de guria, tudo que é opção sexual, tudo, problema zero, gente. Frescura zero, sabe? E as pessoas assumem responsabilidade, não importa a idade da pessoa. Tem um guri lá de 23 anos de idade, um moleque daqui a pouco vai ser head de um negócio novo meu com 40 pessoas, 23 anos de idade. Mas o guri é fera, meu Deus do céu, o moleque é bom demais. A gente aprende com ele. Não tenham medo de arriscar, gente. Tem várias frases espalhadas aí, foram de uma assertividade, assim, né? Como é que é? A oportunidade, como é que é? Aquilo tudo você sonhou está logo adiante depois do seu medo. Acho que tem uma frase ali na entrada do restaurante, acho uma coisa assim. Aquela frase é demais, gente. A frase é demais, né? Outra coisa, olhar o Peter Drucker, né, que o Salibi falou hoje. Cara, o que tem de aprendizado que esses caras não estão no GB, né? Deixa eu dar meu tempo. O Orgânico só serve para, né? Isso aqui eu falo direto, isso aí tem que cuidar com isso aí. Vamos ter a oportunidade seguinte. Vamos se juntar. E vocês são um exemplo claro aqui de associativismo, né? Acho que CNDL, esse processo de juntar, mas muito mais que isso, eu digo, nos negócios de vocês, né? Sejam mais parceiros, tenham mais sociedade, vejam o concorrente menos como inimigo, né? Vamos dar espaço para o pessoal jovem, não vamos ter medo, né? Vamos arriscar mais, né? Vamos tomar a decisão, está com dúvida, faz e depois acerta rápido, né? Vai lá e troca, vai e muda, entendeu? Na dúvida não tem a dúvida, demite, bota outro. Atitude, gente. Vamos, entendeu? Meu objetivo hoje com você, se eu puder passar, o principal é passar isso que eu, entendeu? Essa vontade da gente estar sempre em mudança, sempre em aprendizado, sempre tentando reinventar, não ter medo de desafiar, e não tem que ter medo dos caras grandes, não, né? O Brasil é enorme, gente. Olha aqui, nós estamos no interior do Mato Grosso. Esse país é gigante. Mesmo que a gente venha ter um presidente imbecil ali na frente, isso a gente vai resolver depois. Não tem que ter medo. Entendeu? Vamos resolver isso depois. O Brasil é grande demais para a gente se preocupar somente com o presidente. Né? Vamos ter uma agenda positiva. Eu acho que isso é um ponto muito importante. E os empreendedores não podem se mexer. O que não pode é a gente se render. Né? Entendeu? Lá o gauchado é muito disso, é arraigado nesse tipo de coisa, mas a gente vê que essa vontade a gente tem que ter de todo mundo. Outra coisa, gente. A grande sacada não é a sacada. Que ideia todo mundo tem. A gente vai hoje vamos beber lá, vai estar cheio de ideia, né? A diferença é fazer isso virar alguma coisa. Então, quando o pessoal vem me apresentar alguma coisa, deixa eu assinar uma NDA contigo. Não assino, não. Como não? Cara, é eu e mais 1 milhão de pessoas no mundo inteiro que tem a mesma ideia que tu. Então, não adianta me passar, não vou assinar. Tu não sabe se eu estou fazendo a mesma coisa que tu? Para que eu vou assinar uma NDA? Não assino mesmo. Eu não assino mais. Ah, então não faço negócio. Então não faço. Não faço. Eu estou cheio de ideia. Estou investindo 1 zilhão de negócio aqui. Hoje estou atendendo um monte de empresa. Como é que eu vou assinar NDA? Não vou assinar, não assino mesmo. Porque a sacada é botar no ar. É o timing. Então, a diferença, por isso que tem que colaborar. O Facebook, pouca gente sabe disso, mas há bem pouco tempo atrás, toda a plataforma do Facebook era terceirizada, não era deles. Eles só tinham a parte central, que era a parte de inteligência de dados. O resto tudo era gente, era IBM, tinha 1 zilhão de fornecedores. Não era nada deles. O que eles focaram? No negócio e na propriedade da audiência. Essa foi a grande sacada daquele cara. Aquele cara é gênio, gente.
Aquele Mark, o cara é um filho da mãe, aquele cara é muito inteligente. Porque ele entendeu a coisa mais importante, que era conhecer os hábitos da pessoa, comportamento. Porque hoje a gente fica fazendo analítica para poder ver o que a pessoa vendeu. O que importa não é o que ele vendeu comigo. O que importa é o que essa pessoa quer, pensa, faz, age. E o comportamento, os sonhos dela. Se a gente quer vender mais uma pessoa, a gente tem que saber o que a pessoa está sonhando. E não o que ela não comprou comigo. O que ela comprou comigo. O que ela comprou não comprou um sonho. É mais importante saber o sonho da pessoa do que ela comprou comigo. Se eu quero vender alguma coisa para a pessoa, eu preciso saber o que ele sonha em ter, comprar, ser. Aí eu vou vender mais para essa pessoa e isso o cara entendeu. Essa é a grande sacada. A sacada é conhecer a pessoa. No mais importante detalhe. E fazer isso rápido. Sacada por sacada todo mundo tem. Ainda mais quando bebe, né? Tá cheio de sacada, né? O importante é fazer, gente. E fazer rápido. Timing. Um novo tipo de organização, como comentei antes, né? Na verdade, as novas organizações, eu acredito que toda grande organização com esses modelos existentes hoje de departamento tal, estão fadados a morrer. Sem sombra de dúvida, o pessoal é ineficiente. Eu não consigo fazer negócio, às vezes, com empresas muito grandes. Às vezes demora para fechar um negócio porque não fecha. Porque uma área brigando com a outra. Como é que no ambiente de colaboração, que eu preciso me juntar com todo mundo, eu não consigo nem dentro de casa me juntar? Fica os caras brigando dentro de casa. Isso às vezes é empresa pequena. Aí tu tem lá o cara de marketing, ficou magoadinho o cara de TI. Aí o que tu faz com os dois? Chama na mesa, diz, olha, resolve esse assunto agora e trabalhem juntos, senão dão os dois na rua. Me desculpe, é assim que tem que fazer. Ponto. Ponto. Não existe mais esse modelo. Hoje lá, todas grandes... Vejam uma coisa. Quem quer pegar um grande case, vejam Spotify. No YouTube, tem 2 vídeos do Spotify. Spotify conhece, óbvio, né? 2 vídeos falando sobre modelo de funcionamento do Spotify. São vídeos de cerca de 10... Não chega a 10 minutos cada um, que explicam o modelo de funcionamento desses caras. É muito legal. Empresa gigante, global, funcionando por unidade de negócio, onde está junto lá o cara de negócio, o cara de comercial, o cara de marketing, todo mundo trabalhando junto. O prazo é de todos. Não é uma coisa, esse é problema da TI, ou esse é problema do marketing, esse é problema do comercial, esse é problema do financeiro. Não existe isso. Esse tipo de modelo, gente, assim, ó, esse sim, se vocês não mudarem, isso já não é mais tendência, tá? Só um avisinho para vocês, isso é pendência. Isso já virou pendência. Se o negócio de vocês não repensou o modelo de funcionar, vai para o saco. Isso é problema. Mais do que ter tecnologia, é tu não conseguir funcionar dentro de casa adequadamente. Então, tem que saber funcionar no modelo mais dinâmico, mais rápido e mais eficiente. E não dá para ficar com medo disso. Esse tipo de organização, onde é que está funcionando isso? No mundo inteiro, gente. É assim no mundo inteiro. Todas as organizações estão se mudando para isso. Todas, sem exceção. Todas. E todas as grandes organizações estão repensando isso. E quem está ficando para trás é quem não está se ajustando para esse processo. Se tem uma coisa para dizer para vocês hoje, é isso aí. Repensa, gente. Repensa como é que funciona dentro de casa. E aí tem que dar uma chacoalhada, né? Para poder repensar a forma de trabalhar. Mesmo uma empresa pequena. Porque o pessoal briga entre si e não se junta. Tem que ter uma só unidade. Se a pessoa não está trabalhando junto em prol do mesmo negócio, é assim que funciona. Ou aquele modelo mais antigo, mais arcaico, vou botar para competir entre si. Aí eles vão gerar essa competição interna. Jesus Cristo, meu Deus do céu, Deus te abençoe. Isso aí não funciona, gente. Isso aí é coisa muito antiga. Jamais vai ter um funcionário moderno nesse tipo de organização. O cara não dura 2 semanas, 4 semanas. Ele vai embora. Ele tem opção. Não vai funcionar. E aí como é que tu vai ser moderno se não atrai lideranças, pessoas com cabeça moderna? E essa é a principal mudança que tem que ter. Né? Empresas que eu tenho feito no Scale Up, na mentoria, a gente tem hoje pelo menos umas 20 eu tenho feito com você. Esse é o primeiro ponto que eu abordo. Cara, como é que é a tua estrutura hoje? Quando o cara não é presente na estrutura, se esquece isso, meu. Esquece isso, muda isso aí. Isso aí não vai dar certo. Né? E não dá mesmo. A prática é essa. Dê uma olhada no Spotify, vale bastante a pena. Então, propósito, cultura, colaboração, isso gera agilidade. Tá? Propósito, cultura, colaboração, agilidade. Esse é um dado assim, ó, fundamental numa nova organização dessa nova sociedade. Tecnologia é problema depois, gente. Tecnologia, assim, compra. O que se não compra é gente. Gente se constrói. Por quê? A coisa mais importante é construir teu time. Porque é o time que constrói o negócio. Esse é o ponto.
E para construir o time, tem que ter esse bicho aqui antes, gente. Isso é coisa mais... Vamos falar de transformação digital? Esquece, é isso. Isso é transformação digital, é entender a nova sociedade, estar adaptado. É mudar a organização para esse novo tipo de sociedade. É preparar a tua organização para esse tipo de sociedade. É aí que está o ponto-chave para poder mudar os processos. Então, isso que tem que se trabalhar. Aí consegue ter agilidade. Aí tecnologia compra. E aí, com esse tipo de estrutura, tu vai se juntar, vai fazer parceria, vai fazer o diabo. Não tem que fazer. Tem que fazer tudo dentro de casa, usa no negócio, faz uma parceria com o outro. Se junta com 2, 3 competidores e compra uma coisa mais barata. E não tem que ficar comprando marca. Empresa grande deve estar cheia de cara aqui com empresa maior aqui, né? Aí tem lá o CIO. O que o CIO faz? Eu compro marca. Por quê? Porque ele quer, desculpa, tirar dele da reta, né? Quer tirar a responsabilidade dele, né? Então, esse mundo de hoje é de startup, é de mudança de modelo mental. Todas as grandes empresas que cresceram exponencialmente, eles fizeram esse modelo. Como é que a Amazon funciona, gente? Essa é a lógica desses caras. Então, tu tem uma empresa que precisa ter competitividade, aí tu vai buscar o que como modelo? Tu tem que primeiro mudar o teu modelo dentro de casa. Cultura. Esse é o ponto. Propósito, cultura, colaboração, aí tu vai gerar agilidade. Tecnologia não deve ser o problema. Transformação digital não é tecnologia, gente. Transformação digital é entender a nova sociedade que foi transformada mais rapidamente por causa dessas big techs que entenderam o processo. Essas gigantes globais subiram a barra e eles mudaram a forma e a sociedade é um ciclo de aprendizado e opção, escolha e mudança. Então não tem mimimi. É a gente não entender que geração X não está entendendo a geração Y, os outros, né? Então, para poder se adaptar a isso, precisa primeiro ter abertura para poder entender essa nova sociedade e ajustar a organização. Ajustou a organização, tu tem competitividade. E aí não importa se o cara é grande, e é gigante, e é global. Se tu estiver preparado dentro de casa, tu vai ter condição de ter agilidade, tu vai ter condição de brigar. Porque coisa boa é brigar com gente grande, é coisa boa é brigar com gato gordo. Não tem que ter medo. O que não pode é também não ter tua organização. Vai estar na idade da pedra, em termos de modelo de organização, vai querer competir com o mercado? Não vai, gente. Não importa se a tua loja é uma loja. Tem que saber como é que é o Facebook, né, redes sociais, essas coisas. Não pode estar fora. Estou falando o né? Mas eu canso de ver empresa assim. E o pessoal fica em pânico, e fica paralisado. A primeira atitude é mudar minha organização, mudar meu pensamento, escolher a pessoa certa. Se eu tenho dúvida, troca as pessoas. Toma decisão. Muda a atitude, aprende com os outros, dá oportunidade, traz gente jovem, mescla tudo que é tipo de perfil de gente dentro do ambiente. Mescla mesmo. Claro, não vai botar um cara totalmente doido no financeiro, né? Não dá, né? Então tem que ser um cara mais centrado. Escolhe a pessoa certa para o lugar certo, né? Para poder botar o processo, né? Mas assim, ou atividade que precisa mais experiência, vai dar crédito. Não bota um moleque para dar crédito, né? Pelo amor de Deus, não faz isso aí. Ah, que legal, o Zé falou lá que pode botar um cara. Bota um guri de 22 anos de experiência e vai pau, quebrou tua empresa, né? Eu estou dizendo na hora de criação, de competitividade, né? Então aí tem que ter um pouco de entendimento nesse processo de mudança, ok? Então, construa o time e o time constrói o negócio. Para finalizar, essa aqui é a galera da Forol. Aqui eu tirei uma foto com a gente todo mês faz um rap, né? Então ali atrás tem o PRX, a gente ganhou um prêmio da Abrace, a gente está hoje atendendo quase todos os shoppings brasileiros, tem algum projeto com a gente. Ali a gente trouxe para o Brasil, lá no Peer Experience, vocês já ouviram falar, é o varejo moderno. A gente quis trazer no Brasil um local onde fez parceria com o Grupo Ancar, lá no Iguatemi de Porto Alegre. Estamos botando agora no shopping em São Paulo, no Rio. O varejo do futuro, como é que vai ser, né? Então, se alguém for em Porto Alegre, vai ser uma honra para mim receber vocês lá, vou poder levar vocês lá no Pier. Lá a gente tem tudo que nem tem, tu pede coisa que nem no Starbucks, né? Tu pode comprar que nem compra no WeChat lá. Então, é o varejo do futuro no som ambiente, né? E a gente fez esse rap aqui, faz um rap todo mês. A gente fez esse lá no PRX, tá? Então vai ser uma honra para mim se puder receber algum de vocês, se quiser me visitar lá no Sul. Eu estou toda hora em São Paulo, no Rio, mas eu gostaria de poder mostrar para vocês um pouquinho. Então, se vai visitar a China, vai visitar os Estados Unidos, visita também Porto Alegre, né? Está lá embaixo, no Sul, pertinho. Tá o meu jabazinho aqui, final. Pessoal, então, empreender sempre. Eu adoro ensinar limonada, essas duas crianças, eu adoro criança, né? Então, esse exemplo das crianças vendendo limonada, para mim, assim, traduz muito esse negócio, né? Vamos ser sempre jovens, vamos ser sempre empreendedores e desistir nunca. Eu gosto de dizer assim, empreender sempre, né? Nunca desista, tá? Obrigado pela oportunidade. Eu não sei se ainda tem algum tempo, tem alguma pergunta. Aí, como é que fico à disposição de vocês aí, tá?